E aí galera, tudo bem? Eu sou o Ansel e nesse vídeo vou estar falando de Assassin's Creed, A Última Cruzada, terceiro livro de uma série do Oliver Bowden, que foi baseada em um jogo que se chama Assassin's Creed, mas que eu recomendo fortemente que seja o primeiro livro que vocês leiam da saga. Por quê? Eu já explico. Que aliás não tem muito segredo, né? É que os fatos do Última Cruzada vêm antes dos fatos que acontecem no primeiro livro, né, que foi lançado, que é o Renascença. No caso, o que o Oliver Bowden fez? Ele fez uma ponte de ligação entre as histórias de Altair e Ezio. Ele começou com Ezio, aí para dar tipo uma explicação do que aconteceu, porque várias coisas estavam praticamente sem sentido no primeiro e segundo livro. Eu não digo em relação à história do Ezio. Você vai ler Assassin's Creed Renascença, você vai ler Assassin's Creed Irmandade, você vai entender a história do Ezio. O que você não vai entender muito é o porquê que o Ezio está coletando códex. Você não vai entender isso. Você vai ter que ler a Cruzada Secreta ou vai ter que jogar o game, né? O primeiro Assassin's Creed, para poder entender o que realmente são os códex, qual que é a funcionalidade e tal, para que serve, certo? Então é interessante, é sem sentido nesse aspecto. Mas o que o Oliver Bowden fez? Ele fez um terceiro livro, que foi a Última Cruzada, no qual ele contou a história de Altair. Então ele fez tipo uma explicação, certo? Da história ali e tal, o que tinha acontecido antes de Ezio, para o pessoal que não jogou o jogo poder entender o que está acontecendo. Então ele lançou os dois livros, Renascença e Irmandade. Depois ele lançou o Última Cruzada e por último ele lançou Revelações, que é a continuação da história do Ezio. Mas enfim, vamos começar falando do enredo da Última Cruzada, certo? Relembrando, eu sugiro que vocês leiam primeiro o Última Cruzada, porque vocês vão começar a ler Renascença e Irmandade, vocês não jogaram o jogo e vão ler nessa ordem, você não vai entender muita coisa não. Aliás, Assassin's Creed, na minha opinião, é um livro feito para quem já jogou o jogo. Eu vou explicar a história, certo? Seguindo dos dois pontos de vista, para quem não jogou o jogo e para quem já jogou, começando para quem ainda não jogou o jogo. Começando pelo enredo então. O primeiro ato do livro é em 1257, logo após as épocas das cruzadas, certo? Dois membros da crença assassina estão conversando, primeiramente explicando qual é a diferença entre assassinos e templários, certo? Os assassinos acreditam que a paz possa ser alcançada através da liberdade e o equilíbrio entre as pessoas, certo? É claro que os templários é o oposto. Os templários acreditam que a paz possa ser alcançada através da obediência e da escravidão. Voltando para aqueles dois membros da crença assassina conversando, certo? Um deles conhece a história de Altair Abden Halad, que é o mestre, o grão-mestre assassino. E ele começa a contar para o seu amigo a história de Altair, porque Altair chegou um dia e começou a falar para ele a história, certo, de quando ele era mais novo. Então dá um flashback até 1191, até a época que Altair era um jovem guerreiro, que já era um assassino muito foda, que já tinha matado milhares de pessoas e agora ele era considerado um mestre assassino. E quando se dá o flashback, a gente vê dois pontos de vida do Altair. Primeiro, quando ele era ainda uma criança, o que aconteceu quando ele perdeu o seu pai e quando ele ficou amigo de Abbas, que é um cara que vocês vão conhecer mais profundamente no livro. E também tem um momento onde ele já é um assassino, certo? E quando ele é assassino, o primeiro momento dele, jovem, como assassino, é quando ele está investigando, está recuperando um tesouro que era importante. Ele não sabia para que era, só sabia que era importante. Aí ele chega numas cavernas, numas catacumbas perdidas e acaba encontrando templários nessa caverna. Ele mata 11 e tal, até que ele encontra o líder dos templários, que estava ali na caverna, também para recuperar o mesmo tesouro que Altair. Então Altair vai lá, tenta matar ele, mas ele não consegue. Tinha dois membros da crença assassina junto com Altair, certo? E os dois estavam tipo falando, não vamos Altair, não vamos, peraí, vamos ficar de espreita, vamos esperar, pô, se não der, como é que a gente vai fazer? E Altair, como o ego dele era maior que a cabeça, acaba falando assim, não, a gente vai conseguir porque eu sou foda, tá ligado? Altair é foda demais, mas ele não foi capaz de peitar o líder dos templários. Não é o líder, o grão-mestre dos templários, mas era que nem se fosse um dos chefes ali, um dos cabeças da organização. Então, Altair leva uma surra do chefe dos templários,
E enquanto ele tá meio que se recuperando, ele acaba percebendo que alguns destroços caíram, impossibilitando ele de voltar para junto dos seus amigos assassinos. E os amigos dele, aqueles dois, um deles inclusive se chama Malik, que agora eu lembro de cabeça, o outro não lembro, mas era o irmão de Malik. Eles acabam ficando duelando contra os templários que estavam ali naquele lugar, né? Altair foge, ele foge e acaba voltando para Masyaf, que é tipo a cidade central onde fica os membros assassinos. O líder, o grão-mestre assassino Al-Mualim, acaba recebendo Altair quando ele retorna, certo? E Altair acaba explicando tudo, né? O que aconteceu, que Altair falhou e tal. E Al-Mualim fala assim: não, você não falhou totalmente, olha lá. Aí aparece Malik com o braço todo machucado, logo após ele acaba perdendo aquele braço. Mas o Malik sozinho conseguiu recuperar aquele tesouro que Altair devia ter recuperado, mas que ele acabou fugindo daquele lugar, né? Mas só que Malik acaba perdendo seu irmão no processo, né? É claro, né? Os dois estavam ferrados. Não sei nem como o Malik conseguiu fugir daquele lugar, tava cheio de templário, né? Enfim. Altair e Al-Mualim ficam se encarando por um momento. Al-Mualim chega, fala: eu vou te matar agora. Enfia uma espada na barriga do Altair. Mas Altair, que já esperava por isso, não morre. Na verdade, ele acaba tendo parte de uma ilusão que Al-Mualim criou. Al-Mualim então fala para Altair que ele foi rebaixado ao cargo de principiante, ao cargo novato de assassino. Ele teria que reaprender tudo que ele já sabia, certo? Por causa que as atitudes de Altair até então eram muito egoístas. Altair sempre levava tudo ao pé da cabeça. Ele achava que ele podia tudo o que ele imaginava. E ele teria que aprender que não era bem assim, que ele teria que ter paciência, que ele teria que ser uma pessoa mais calma, menos espontânea. Enfim, Altair recebe a missão de matar 9 integrantes dos Templários, 9 cabeças que poderiam acabar fazendo com que o mundo perdesse o equilíbrio futuramente. Uma coisa assim, né? Enfim, Altair então até vai matando os inimigos, reaprendendo como funciona o sistema assassino de cera. A história do jogo, agora voltando para quem já jogou, assim como eu, se passa até metade do livro. A outra metade, a metade pro final do primeiro game, se passa em acontecimentos que vieram depois do jogo, certo? Então você vai poder, além de conhecer mais da vida do Altair, certo? O que aconteceu depois de tudo que ele fez ali no primeiro jogo, vai poder seguir certinho os passos dele até 1257. E é muito bom. Pra quem já jogou o jogo, quer conhecer mais da história do personagem, só pra dar uma pequena incrementada, eu já joguei Assassin's Creed Revelation, certo? E posso dizer que o livro traz ainda mais informações do que aconteceu depois. Essa informação que eu acabei dando agora só serve mesmo pra quem já jogou o jogo, certo? Eu não quero falar o que acontece no enredo, até pra não estragar a diversão ao ler, né? Então, para quem já jogou Assassin's Creed Revelations, que é o quarto jogo aí que segue a linha cronológica, vai entender o que eu falei agora. Quem não jogou, beleza. Quem não jogou nenhum jogo, beleza. Não fica sabendo de nada. Agora, voltando para quem ainda não jogou o jogo e vai ler Assassin's Creed. Tipo, nossa, nunca ouvi falar que tinha um jogo de videogame chamado Assassin's Creed. Aí eu vou pegar esse livro, parece ser interessante. A introdução dele parece boa. O que você vai ver? Você vai ver um livro cheio de diretas. Por exemplo, tá ligado aqueles livros onde começa assim: Altair chegou num celeiro, o celeiro tinha 3 cavalos, cada cavalo, 2 cavalos tinham uma sela, um não tinha. Bom, parecia tempo que alguém não aparecia nesse lugar. Altair olhou pro lado, viu algumas caixas amontoadas, viu pro outro lado tinha outras caixas amontoadas, olhou pra cima, tinha um cara lá. O cara falou com ele: você é meu inimigo. Aí Altair percebe que aquilo lá era um templário. Então o templário olhou para Altair como se fosse a morte em pessoa. E Altair logo percebeu que não estava mais sozinho no celeiro. Haviam 4 outros templários que estavam cercando Altair pelos lados. Cada um deles expressava de uma maneira diferente. Um estava feliz, outro estava com medo, outro estava com raiva, o outro estava tremendo.
Altair logo percebeu que aquilo seria uma batalha difícil. Então, enfrentou os 4 e assim vai, né? Assim vai, cheio de detalhezinhos e tal. Assassin's Creed, A Última Cruzada, o livro, não é nada disso. É muito mais direto. É assim, ó. Tudo que eu falei agora, pega tudo que eu falei agora e vamos converter no que realmente é. Altair chega no celeiro, olha pra cima, tem um templário lá, ele fala, eu vou te matar. Altair olha, todo mundo do lado dele, e aí vai pra batalha. É claro que não é de um nível tão exagerado assim a diferença, tem sim um e outro detalhe pro leitor não ficar perdido, mas não tem detalhes assim, tem muitas coisas que vão da interpretação de quem tá lendo, certo? Ou vão para quem já jogou o jogo, certo? Que eu creio que quem já jogou o jogo, o livro foi feito para quem já jogou o jogo por causa disso, porque quem jogou o jogo não vai ter dificuldade nenhuma em entender, em interpretar o que acontece no livro. Então é o que eu recomendo. Jogou o jogo? Beleza, pode ler o livro. Não jogou o jogo? Tenta pelo menos assistir alguns vídeos aí dos caras jogando, porque aí tem tipo alguns cenários, sabe, que você pode se basear para ler o livro. Se você, por exemplo, pegar o livro agora, ler, beleza, Altair tá subindo num prédio e tal, aí ele tá subindo, escalando, vendo aquilo, vendo isso, sabe, um monte de coisa que você nem sabe o que é, beleza? Aí você vai ficar meio perdido, e isso desmotiva muito para quem tá lendo. É realmente assim, e quem já jogou o jogo não vai ter essa dificuldade, não. Ah, mas cara, a história é ruim então? De maneira nenhuma. A história de Assassin's Creed é cheia de crença, cheia de mistérios, traições, revelações, reviravolta. Tudo que um bom livro tem, o que um bom enredo tem, tem em Assassin's Creed. Só que, cara, o jeito como ela é contado no livro pode desmotivar. Não é a mesma coisa que acontece no jogo. No jogo, ele incentiva você a jogar só pra ver o que acontece na história. Até porque você tem que jogar o primeiro Assassin's Creed somente pela história. Quem já jogou sabe do que eu tô falando. O primeiro jogo era muito enjoativo, mas o que chamava a atenção nele era a história. A nossa curiosidade de ver o que vai acontecer perto do final era muito grande. Isso fazia com que a gente jogava mais, tá ligado? Eu não chegaria ao final de Assassin's Creed 1 se eu não quisesse saber o que aconteceria com o Altair no final do jogo, certo? Eu não jogaria se não fosse pelo enredo do jogo. Altair é de longe o meu personagem favorito na série, sabem? Então eu li o Última Cruzada quando eu vi que, tipo, tudo ia acabar na metade, ia trazer mais informações da vida do Altair, eu fiquei motivado a ler. Pra quem já jogou Assassin's Creed 1 e Revelations, ou vai ler a Cruzada Secreta, vai ver, cara, que tem muita coisa assim que não mostrou no jogo, mas que o Oliver Bowden, não sei se ele inventou, não sei se ele teve ajuda da Ubisoft, será como é que foi ali. Oliver Bowden acaba criando tipo um tira dúvidas. Ele acaba tirando todas as dúvidas que a gente tinha em relação à história do Altair, porque o jogo ele deixa alguns furinhos ali e tal, mas Oliver Bowden tampa esses furinhos que existem, acaba convertendo tudo em uma história agradável de ler. Isso para quem já jogou o jogo, tá? Quem não jogou, eu recomendo fortemente para que pesquisem mais, certo? Antes de acabar lendo o livro. Então, galera, eu nunca assisti uma outra resenha de livro, certo? Eu sou assim. Ah, eu vou falar sobre certa coisa, então eu não posso ter uma influência, eu tenho que falar de mim mesmo, certo? Até por isso que eu tô fazendo esse livro, esse vídeo não é uma resenha, é uma opinião de um leitor sobre o livro. Então, eu nunca assisti uma resenha, certo? Não sei como é que é feito de nenhum livro. Então eu não sei se minha narração ficou clara, objetiva, se eu consegui passar tudo o que eu queria passar. E o que eu queria passar nesse vídeo era isso. Para quem já jogou o jogo, entendeu o enredo certinho, vai gostar de ler Assassin's Creed, A Cruzada Secreta. Eu acho que até antes eu falei A Última Cruzada, desculpa aí, foi um pequeno erro meu. Mas, enfim, para quem não jogou o jogo, vai acabar tendo dificuldade em entender várias coisas. E é isso que eu queria falar então. Na verdade, alguma coisa que é baseada em outra coisa nunca vai conseguir atingir o brilho da primeira, sabe? Vou dar alguns exemplos simples para vocês. Assassin's Creed, o jogo, é melhor que Assassin's Creed, o livro. Resident Evil,
O jogo é milhares de vezes melhor que o filme. A Espera de um Milagre, o livro de Stephen King, é milhões de vezes melhor que o filme A Espera de um Milagre. Bom, é claro que é minha opinião, certo? Se vocês gostaram mais de filme do que do livro que ele é baseado, isso é problema de vocês. Eu só tô aqui explicando a minha opinião dos fatos. E é o que realmente é. Geralmente as pessoas pensam da mesma maneira. Se vocês forem nos fóruns de grandes filmes que foram baseados em livros, como O Senhor dos Anéis, você vai ver que o pessoal prefere o livro do que o filme. Mesmo que você tenha tipo achado o filme demais, você vai gostar mais do livro do que do filme, certo? É uma coisa que tem no... Não é possível você tirar todos os detalhes do livro e botar em um filme. Eu acho isso impossível, desculpa. É Game of Thrones, que foi um seriado baseado em um livro do George R. Martin, alguma coisa assim. Mas nunca, cara, que aquela série vai conseguir tirar em 12 capítulos de 40 minutos que sejam todos os detalhezinhos do livro. Então o que eles fazem? Eles inventam, eles pulam, eles cortam, eles alongam umas coisinhas para deixar mais interessante. E essas modificaçõezinhas acabam fazendo uma coisa totalmente diferente do que era para ser. Acabou saindo uma filosofia meio que nada a ver com o vídeo. Mas é ritmo de primeiro vídeo, né? Nos próximos vídeos provavelmente eu nem vou estar falando mais disso. Já vou estar falando diretamente do que eu quero falar e pronto. Só estou trocando uma ideiazinha básica aí com o pessoal. Se vocês concordam ou não com essa ideologia, por favor, comentem e deixem sua opinião. Deixem sua opinião sobre esse vídeo, se vocês gostaram ou não. Se vocês têm uma dica, alguma coisa que pode melhorar, alguma coisa e tal. É claro que eu deixei apenas a capinha aí do livro ali como fundo, porque eu não estou narrando e gravando ao mesmo tempo. Eu tentei, certo? Eu estava aqui com o livro na minha mão. Eu tô, na verdade, o livro aqui com a minha mão, para caso alguma coisa me fugir da cabeça. Aí eu paro minha gravação, vou atrás dessa informação. Aí eu volto aqui e falo para vocês. Mas enfim, não deu certo por causa que eu parava de falar, ficava muito tempo no modo silencioso o vídeo. Eu não sabia o que falar em seguida. Então, gravando aos pouquinhos foi a melhor coisa que eu fiz. Certo? Deixou aí o vídeo de quase 17 minutos agora que deu 17 minutos, muito, mas muito cheio de coisinha pra falar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, né? É claro, a gente tenta agradar aí você de alguma maneira ou outra, mas os segredos de Altair, o mestre assassino, estão em Assassin's Creed, a Cruzada Secreta. Falou, galera, até mais.